Esta cooperação madura e consciente, ela deve ser uma realidade entre o povo de Deus. O que planta e o que rega tem um só propósito, e é o propósito que existe desde a eternidade. Porque faz parte do plano de Deus, plano eterno de Deus. Então nós temos uma finalidade única. Muitos trabalhando, muitos cooperando, ombreando lado a lado com o Senhor, pela implantação do seu reino entre os seres humanos. Esta é a finalidade. Esta é a finalidade. Sem partidarismo, sem inveja, sem discórdia, o Evangelho ele vai ser desenvolvido entre as pessoas humanas e o reino de Deus será proclamado. Cooperação madura e consistente. Nós somos cooperadores de Deus. Temos duas imagens que devemos considerar, duas metáforas. Nesse texto de 1 Coríntios 3, verso 9. A primeira imagem que o apóstolo Paulo nos dá é de que nós somos lavoura de Deus. Lavoura de Deus. E a segunda imagem é que nós somos um edifício de Deus. Toda lavoura precisa de muitos trabalhadores. Todo edifício que é erguido precisa de muitos trabalhadores. Então aqui nós temos essas duas imagens que fazem nos pensar como é que se opera o desenvolvimento do reino de Deus na terra. Nós estamos trabalhando com Deus, na lavoura de Deus, um edifício de Deus. A lavoura não é sua, o edifício não é seu. Estamos falando do reino de Deus, do qual Ele é Senhor, e você é o servo dEle, que trabalha com Ele, que trabalha por Ele. Faça a sua parte e tenha esperança. Com Jesus, você ficará satisfeito. Este é um texto muito significativo de Isaías 53, verso 11. Ali diz que o Senhor, o servo sofredor, olhará o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Quando nós trabalhamos, quando nós cooperamos com Deus em seu reino, para atingir o coração das pessoas, para levar a graça de Deus ao coração das pessoas, para levar a salvação ao coração das pessoas, nós estamos buscando a mesma finalidade, o mesmo propósito, e no fim nós vamos ter os mesmos resultados que o próprio Deus espera. E nós nos alegraremos com Ele. Nós vivemos dias difíceis, em que nos preocupamos com muitas coisas, em que estamos com medo, muitos de nós, o que fazer numa situação de crise. Aqui nós devemos aplicar nossa vida neste primeiro ponto, neste primeiro tópico, que nós podemos cooperar com o Senhor e nós o faremos, não com o nosso poder, mas com o poder dele. Não precisamos nos desesperar. Nós devemos caminhar lado a lado com o Senhor, na lavoura dele, no edifício que ele está construindo. Veja que é uma obra que não tem como dar errado. É a lavoura de Deus, é o edifício de Deus. O segundo tópico deste estudo, devemos entender que a construção do Senhor,
ela é adequada e convicta. O apóstolo nos diz, no verso 10, que conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Como sábio construtor, lancei o alicerce. Sim, o apóstolo Paulo, ele lançou o alicerce do Evangelho, ele pregou por mais de um ano naquela cidade de Corinto. Aquela igreja era um fruto do trabalho apostólico missionário de Paulo. Nós devemos entender que toda a construção ela começa de baixo, do alicerce para cima. Ninguém começa a construir do teto para baixo, constrói do alicerce para cima. Então só existia um alicerce ali, que o apóstolo Paulo tinha tido o privilégio de ser o, como ele diz, sábio construtor, aquele que recebeu sabedoria para lançar o alicerce e que lançou esse alicerce, que estabeleceu esse alicerce, esse fundamento. E esse alicerce que o apóstolo Paulo lançou ali é Cristo. Cristo. E não deve ser lançado outro alicerce, porque já tem o alicerce, que é Cristo. E sobre este alicerce construímos todos juntos. A construção adequada é esta, aquela que é construída sobre Cristo. Nós vivemos tempos de crise, mas uma crise pior é aquela que tem no coração do homem. Especialmente daqueles que chamam para si a responsabilidade de ser um mensageiro do Evangelho de Cristo, um mensageiro do reino de Deus entre os homens. Uma vez que a pessoa pega uma mensagem parcial do Evangelho, que é a primeira coisa a considerar, ou seja, não apresenta todo o Evangelho, não apresenta toda a vontade de Deus, não apresenta toda a mensagem. Acontecia isso aí na igreja de Corinto, naquele tempo. Porque fulano, cicrano, cada um pregava de um jeito, mas só existe um jeito. O jeito que vai levar toda a mensagem de Deus. Se existe uma mensagem parcial, quebrada, isto é mais comum, infelizmente, isso é mais comum do que se pensa. A mensagem parcial, quebrada, que não expõe todo o Evangelho, toda a vontade de Deus para o homem, ela traz um entendimento inadequado. Ela traz um entendimento inadequado da vontade de Deus, do propósito de Deus, da doutrina de Deus. Porque o propósito gera a vontade, ou melhor, a vontade gera o propósito gera a doutrina. Como a mensagem foi parcial, não entendemos todo o propósito. Então temos um entendimento inadequado. E isso gera uma falta de convicção espiritual. Então, o desespero, o medo, é a inadequação. E nós queremos que a nossa vida esteja sendo construída de maneira adequada e com convicção, com fé. Quem não tem fé não pode agradar a Deus. A salvação é uma garantia da misericórdia divina e não do resultado das mãos dos construtores. Mas parece que os construtores querem construir ao seu jeito e ignoram
o Evangelho de Cristo, então acontece a inadequação e o desespero e a falta de fé. Ou o contrário, a falta de fé gerando desespero. Porque a fé, ela gera esperança. Este é o nosso assunto deste trimestre. Nós temos que ter esperança. O amor de Deus trabalha. O amor de Deus trabalha. Trabalha no nosso coração. Ele produz fé no nosso coração. Porque nós conhecemos de quem é a obra, conhecemos a capacidade que ele tem de realizar a obra e também de como ele nos guia na condução de sua própria obra. É o amor trabalhando, o amor trabalha sempre. O amor não é só de palavras. Vivemos num tempo em que as pessoas pensam que amor é sentimento, é palavra, é a falação. Não é. Amor é obra, amor é trabalho. E ele produz fé, e essa fé produz esperança. Esta é a convicção, esta é a convicção. Se temos uma mensagem que foge do Evangelho, ela vai dar um entendimento inadequado. E ela vai produzir a falta de convicção. O desespero é falta de convicção. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, diz o verso 13. Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando, neste capítulo 3 de 1 Coríntios, que muitos constroem com ouro, outros com pedras, com prata, com pedras, com madeira, com feno e com palha. Dependendo do material que você vai usar, o fogo vai revelar. Se for ouro, se for ouro a sua obra, aquilo que você realizou em cima daquilo que é evangelho na sua vida, o que vai sobrar? Se for prata, o que vai sobrar? Se forem pedras, o que vai sobrar? Se for madeira, o que vai sobrar? Se for feno, o que vai sobrar? Se for palha, o que vai sobrar? Veja só. Os sentimentos, aquilo que falamos, aquilo que vivemos, isto será provado pelo fogo. A nossa vida será provada pelo fogo. A salvação permanece porque o fundamento que é Jesus Cristo permanece, mas aquilo que construímos terá sido perdido. Vamos aplicar isto à vida. Fogo não é para um ou para outro. O fogo é para todos. E não é algo para o fim do mundo. Todo mundo tem medo do fim do mundo. O problema não é o fim do mundo. O problema é o agora, é o hoje, é o momento atual, é o que vivemos hoje. Seja com paz ou com guerra. Seja com saúde ou com doenças, com pandemias, com afastamento. Seja com templos cheios e todo mundo alegre, ou templos vazios e todos em suas casas preocupados. O fogo é para todos. Todos somos provados todos os dias. O fogo nos queima todos os dias. Esta é uma imagem muito importante para o entendimento do Evangelho. O profeta João Batista já dizia que o Espírito Santo que o Senhor nos daria, ele nos batizaria com fogo. Esse fogo aí. E já é uma realidade hoje. É necessário termos convicção sobre o que estamos construindo para não sermos inadequados
e sem recompensa neste e no mundo vindouro. Muitos acham que a recompensa é na eternidade. Não, não, não. A recompensa, ela já é neste tempo. A recompensa, primeiramente, de ter paz, de ter sossego. O mundo pode estar em guerra, mas se Cristo é realidade na nossa vida, se o Espírito de Deus está trabalhando e se nós estamos ombreados na edificação de nossa vida, na vida das outras pessoas, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos paciência, nós temos bondade, nós temos fidelidade, nós temos mansidão, nós temos temperança. Não importa, nós temos o fruto do Espírito Santo. Hoje. É uma realidade para hoje. É uma recompensa, ou como alguns gostam de dizer, galardão para hoje. Então nós recebemos nesta vida e na outra vida, neste mundo e no mundo vindouro, recompensas por estarmos cooperando adequada e convictamente, construindo adequada e convictamente na obra do Senhor, no reino de Deus. O terceiro tópico nos diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. A habitação protetora e sagrada. São duas maneiras de dois lados a serem vistos. Primeiro, que é uma habitação protetora. O que habita a casa protege a casa. E em segundo lugar, a habitação sagrada. A casa considera o que habita nela. No verso 16, o apóstolo Paulo pergunta: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Por nós mesmos, nós não temos capacidade de sermos habitação ou fazermos qualquer coisa. Mas nós fomos transformados em habitação do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo tem nos capacitado a ser isto. Sua casa, sua morada. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta àquela igreja de Corinto, no capítulo 7, no capítulo 4, no verso 7, ele diz que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O Espírito Santo de Deus, que procede do Pai e do Filho, ele provém de Deus, não de nós. Não é o nosso espírito que nos torna capazes de qualquer coisa, mas o poder que vem do alto, que nos dá autoridade sobre tudo nesta terra, até mesmo sobre as doenças, sobre as tristezas, sobre as guerras, porque tudo isso é passageiro, tudo isso acabará, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Igreja é gente habitada pelo Espírito, nunca fecha. Você está alcançando aonde queremos chegar aqui? A igreja não fecha, porque ela tem um habitante muito ilustre, que é o Espírito de Deus. Então, é uma casa que não cai, né? É uma casa que não cai. É uma casa bem cuidada. Apliquemos isso em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão, vocês não sabem, 10 vezes nessa primeira carta aos Coríntios. Vocês não sabem? Parece que às vezes a gente esquece isso. Parece que a gente esquece isso. Os textos são 1 Coríntios, esse, capítulo 3, verso 16, capítulo 5, verso 6, capítulo 6, verso 2 e 3, verso 9, verso 15, verso 16, verso 19, capítulo 9, verso 13, verso 24.
10 vezes. Vocês não sabem? Parece que nós não sabemos às vezes, né? E aí nos comportamos como quem não tem esperança. Ou seja, quem não tem esperança tem desespero. E se tem desespero, é porque não tem fé, tem incredulidade. E se não tem fé, não tem amor, porque amor gera fé, fé gera esperança. Nessa mesma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 13, aos Coríntios, ele fala que só o amor, a fé e a esperança é que permanecerão. As demais coisas acabarão, terão fim, cessarão. Nós devemos viver na disciplina de Deus. Nós devemos estar... nós devemos ser educados pela disciplina de Deus. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito de Deus para vivermos como se já fosse céu, embora saibamos que existem muitas lutas, né? O autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 19, ele diz que pois o nosso Deus é fogo consumidor. É medonho isso. O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 16, diz que, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu não preciso de mais nada. Você não precisa de mais nada. Só disso. Vamos aplicar na nossa vida o seguinte: Deus é por nós. Deus é por nós. Mas, Deus está conosco. E ainda mais, Ele está em nós. Somos sua casa. Por Ele em nós flui o poder da vida, de modo que seja destruído o que é inadequado e a boa obra permaneça. Ele trabalha por nós, através de nós e em nós. Diga como Paulo: sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos, nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 4 e 6. Somos obra de Deus. Aqui vamos concluindo esta primeira lição. Que a nossa verdade seja a do Espírito de Deus e o seu poder. Cooperemos com Ele e seus filhos. Construamos nossa convicção em seu Filho Jesus. Recebamos com alegria sua disciplina. Usufruamos de seu aconchego e proteção. A última nota é esta: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Paz e misericórdia estejam sobre o Israel de Deus.